O milionário fica surpreso quando Mendiga Negra realiza o impossível em 1 minuto. Era uma noite de gala, repleta de luzes brilhantes e sorrisos forçados. O hotel luxuoso da Tech Brasil estava abarrotado de empresários e especialistas, todos com suas taças de champanhe em mãos, discutindo a próxima grande inovação. Entre eles, Valentina se sentia como uma gota de água em um oceano de ouro. Seus cabelos crespos, desgrenhados pelo vento, e seu vestido simples não combinavam com o glamour do lugar. Ela era uma faxineira, uma mulher de origem humilde, mas sua curiosidade era imensa. Enquanto limpava as mesas, ouvia as falas sobre inteligência artificial e inovação, sentindo seu coração acelerar a cada conceito que passava por sua mente. Como essas pessoas podem entender tudo isso? Pensava, enquanto o nervosismo a envolvia. De repente, um dos projetores do evento começou a falhar. Os números de um enigma complexo dançavam na tela. Um desafio que 20 especialistas não conseguiram. Ela não sabia de onde vinha a coragem, mas algo dentro dela se acendeu. Em um impulso, ela se aproximou do grupo. E se a solução estiver na própria pergunta? Disse em voz alta. Todos a encararam, confusos e céticos. Mas sem hesitar, ela começou a verbalizar suas ideias. O que parecia um amontoado de palavras fez sentido de repente. Os especialistas se entreolharam, intrigados, como se Valentina tivesse desvendado um mistério guardado. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Ricardo Carvalho, o carismático CEO da Tech Brasil, estava na plateia, observando com uma expressão atenta. Ele ficou surpreso ao ver uma faxineira se destacar entre tantos gênios. Os murmúrios começaram a crescer, e em poucos minutos a solução emergiu como um flash. As luzes do projetor se acenderam e o público aplaudiu. Valentina se sentia um furacão, de faxineira a heroína. Após o evento, Ricardo se aproximou. Você quer fazer parte da nossa equipe? Perguntou, com os olhos brilhando de interesse. Valentina hesitou. Insegurança a dominava. O que ela, uma mulher pobre, poderia oferecer a uma empresa desse porte? Mas dentro dela havia uma faísca de esperança. Ela aceitou, hesitante, mas determinada a mostrar seu valor. À medida que os dias se passaram, Valentina fez ondas na equipe, trazendo soluções inovadoras. Entretanto, sua insegurança persistia. Como poderia competir com tanta inteligência acadêmica? Ricardo, por outro lado, carregava os próprios medos e inseguranças e encontrou consolo em Valentina. Uma conexão estranha e poderosa brotou entre eles. Um dia, em plena troca de ideias, seus olhares se cruzaram. E em um momento fugaz, aconteceu. Um beijo, doce e inesperado, rapidamente envolto na tensão do que estava por vir. Mas, logo o medo do julgamento social se impôs sobre Valentina. E a bolsa de estudos em inteligência artificial que ela sonhara parecia um abismo, afastando-a não da sua vida simples, mas também de Ricardo. O medo de perder tudo que conquistara a perseguia. A história não parava por aí. Na formatura da irmã de Valentina,
Ricardo fez uma proposta arrebatadora que deixou todos em choque, em meio a aplausos e lágrimas. Valentina aceitou, mas ainda havia perguntas. O que teria pela frente? Conseguiriam eles enfrentar as expectativas da sociedade, os próprios medos e suas ambições? O futuro parecia um mistério, envolto em incertezas, enquanto Valentina sentia a pressão crescendo. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Valentina estava perdida em seus pensamentos, imaginando como seria seu futuro ao lado de Ricardo. O calor da festa a envolvia, mas o pânico se instalou quando viu o olhar ansioso da irmã, Clara, do outro lado da sala. Ela sabia que Clara esperava muito dela, mas a pressão estava começando a ser insuportável. Calma, só mais um mês até a formatura, murmurou para si mesma, tentando se convencer de que tudo iria dar certo. Foi nesse momento que um grito cortou a sala como uma faca. Socorro! Alguém, por favor! A festa parou! Olhares atônitos se voltaram para o canto, onde um dos convidados estava caindo no chão, com a mão no peito. Corpos se moviam em pânico e Valentina sentiu um frio na barriga. Mas a sua mente, em meio a todo o caos, focou na cena. A cena desacelerou. O que está acontecendo? Pensou enquanto se aproximava do tumulto. Sua experiência em situações difíceis, desde criança, chacoalhou suas emoções. Ricardo estava entre a multidão. Ele se virou para Valentina e havia uma mistura de preocupação e força em seu olhar. "Chama ajuda!" ele gritou. Mas era como se Valentina estivesse paralisada. As vozes de desespero ecoavam, um clamor coletivo, enquanto o homem no chão lutava para respirar. Mas antes que Valentina pudesse se mover, uma figura apareceu. Era um dos especialistas presentes, um médico renomado que tinha estado na festa. Ele agiu rapidamente, tentando acalmar a multidão e prestando os primeiros socorros à vítima. "Todo mundo, dê um passo para trás!" ele comandou. O ambiente se encheu de murmúrios nervosos. Valentina olhou para Ricardo, que se aproximava, mas de repente, um homem disfarçado, um segurança, emergiu da multidão. Ele estava pálido e suando, e o rosto dele era familiar, mas Valentina não conseguia conectar os pontos. Em seguida, algo chocante aconteceu. O segurança puxou um braço de Valente e se virou. "Ricardo, você estava apenas esperando esse momento. Agora, vamos ver quem é de verdade você!" Ele gritou, revelando uma revelação devastadora. O tempo pareceu parar. Valentina sentiu seu coração parar. O homem no chão estava lutando, mas a tensão na sala era palpável. "O que você quer dizer com isso?" Ricardo perguntou, seu tom carregado de desconfiança. "Você esqueceu que eu sei? Eu sei de tudo! O que você fez?" O segurança vociferou, apontando o dedo para Ricardo.
Valentina não conseguia compreender a cena. Olhares se voltavam com reprovação, sussurros cruéis, preenchendo o ar. Por um breve segundo, tudo parecia um pesadelo. O que está acontecendo? Valentina sentiu aperto no peito, a sensação de traição se formando. Ela olhou para Ricardo, que estava apanhando a própria respiração, enquanto o segurança o confrontava. Você está fazendo isso por quê? Para me expor? Para derrubar minha carreira? Ricardo retrucou, mas sua voz estava tremendo. A multidão aumentava a tensão, e os olhares de reprovação se tornaram sombras na sala luxuosa. O homem no chão ainda contorcia-se em agonia. Valentina não sabia se ajudava a vítima ou se tentava se resolver dentro daquela situação que se tornava um turbilhão. E, de repente, tudo ficou ainda mais absurdamente claro. Ricardo não era o que parecia, e Valentina, que pensava ter conquistado um novo futuro, se viu no meio de um dilúvio de mentiras e segredos. O que aquele segurança sabia? O que aconteceria com a nova vida que ela estava começando a sonhar? O futuro brilhante desmoronava em um piscar de olhos. Valentina estava em choque. O beijo que tinham trocado, a conexão que sentiu, tudo parecia agora um eco distante. Olhou para trás, como se buscando respostas, mas na escuridão, tudo o que ela via eram sombras de dúvidas. Ela mal poderia perceber, mas a vida como conhecia estava prestes a mudar. E enquanto o caos se desenrolava ao redor, a única pergunta que ela conseguia fazer era: e agora? Valentina estava em choque. O beijo que tinham trocado, a conexão que sentiu, tudo parecia agora um eco distante. Olhou para trás, como se buscando respostas, mas na escuridão, tudo o que ela via eram sombras de dúvidas. O homem no chão continuava contorcendo-se e o pânico se espalhava na sala. Era como se um grande fardo estivesse caindo sobre seus ombros e ela mal conseguia respirar. Então, uma voz profunda cortou o ar. Soltá-lo, Marcos! O novo grito vinha de um canto da sala, onde um homem alto e robusto estava se aproximando. Ele tinha um olhar intenso e a determinação visível no rosto. Você não sabe o que está fazendo. Valentina o reconhecia. Era André, um conhecido de longa data, um ex-colega de trabalho que sempre tinha sido um pouco protetor. Sem hesitar, André afastou o segurança de Ricardo com um movimento firme, fazendo-o recuar para trás. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. Marcos não recuava. Vou expor você, Ricardo. Todo mundo precisa saber. O rosto de Ricardo estava pálido, mas Valentina também notou algo na sua expressão. Medo. O que será que ele realmente escondia? A multidão começou a murmurar. Valentina sentiu algo constrangedor. Como uma onda, vozes se erguiam, apontando dedos, fazendo perguntas. Quem é você de verdade, Ricardo? O que ele fez? O burburinho crescia e o clima pesado tornava-se insuportável. Calma, gente! Valentina tentou intervir, mas sua voz mal passava entre a confusão. André não deixava Marcos se aproximar de novo. Estava aqui apenas para aproveitar uma festa
E você transforma tudo em caos. Pense um pouco. A adrenalina corria pelas veias de Valentina. Os sentimentos misturavam-se de forma insuportável. O homem no chão ainda lutava, mas era a verdade sobre Ricardo que estava chamando sua atenção. Então, algo que ninguém esperava aconteceu. O segurança, que parecia estar numa missão pessoal, recebeu uma mensagem em seu celular. Olhou para a tela com uma expressão horrorizada. Não pode ser! Não é possível! Murmura, os olhos arregalados. E antes que alguém pudesse perguntar algo, ele gritou: Ricardo, o que você fez com ela? Silêncio. O ar pareceu parar. Valentina sentiu um nó se formar em seu estômago. Com quem ele está falando? O murmúrio na sala transformou-se em gritos desmedidos. As pessoas se afastavam, com medo e curiosidade. O homem no chão, a camada de drama parecia insignificante agora. A verdadeira cena estava prestes a se revelar. Ela está morta, não está? Você teve algo a ver com isso. Marcos, ainda em pé agora, parecia um gladiador desafiando um imperador. Ricardo, que antes estava firme, agora parecia vulnerável, as sombras de seu passado começando a lhe abraçar. Valentina sentiu suas pernas fraquejarem. O quê? Com quem ele estava falando? Uma onda de confusão e incredulidade a envolveu. A sala já não tinha glamour. A luz tinha se tornado opressora. André, percebendo a gravidade da situação, interveio de novo. Valentina, nós precisamos descobrir a verdade. Agora mesmo! O olhar dele dizia tudo. Era preciso agir rápido. Mas o que poderia acontecer se Ricardo realmente tinha um passado sombrio? E agora, a pergunta que pairava no ar era: quem era realmente Ricardo? E se tudo o que Valentina pensou conhecer sobre ele não passava de uma fachada? O que mais estava escondido sob essa máscara de sucesso e charme? Valentina estava prestes a descobrir seu próprio caminho repleto de segredos e mentiras. E o futuro dela se tornava uma montanha russa. O medo e a determinação a empurravam para a frente. Mas o que ela faria agora? Valentina estava em choque. O beijo que tinham trocado, a conexão que sentiu, tudo parecia agora um eco distante. Olhou para trás, buscando respostas, mas tudo o que via era sombras de dúvidas. O homem no chão continuava se contorcendo, e o pânico crescia na sala. Era como se um fardo pesado caísse sobre seus ombros, tornando a respiração difícil. André, o que você está fazendo? Valentina entendeu a confusão que a envolvia. Mas enquanto André aparecia segura, sua voz tremia. Ele olhou para Ricardo, que agora parecia uma sombra de si mesmo, pálido e sem palavras, cercado pelo caos. A sala inteira parecia estar imersa em um turbilhão de emoções. Valentina, precisamos agir. O que está acontecendo aqui? A pressão crescia. Valentina não sabia se ajudava o homem no chão ou tentava entender a situação com Ricardo. Se ele tem um segredo, precisamos descobrir agora, pensou, sentindo a necessidade de respostas. O murmurinho dos convidados crescia. Quem é você de verdade, Ricardo? O que ele quer dizer? As vozes ecoavam na cabeça de Valentina, e ela mal conseguia processar. Ricardo, antes tão confiante, agora estava visivelmente nervoso.
Quando Valentina se virou para perguntar a André o que ele sabia, um som estrondoso fez todos pararem. O segurança, chamado Marcos, que até então parecia uma figura imponente, caiu no chão com um gemido, como se tivesse levado um golpe brutal. Ele se contorcia, deslizando lentamente até a parede. O barulho de seu corpo contra o piso deixou a sala em silêncio. "Meu Deus!" gritou uma mulher da plateia. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a recuar. O pânico estava no ar. Ricardo estava paralisado. Valentina não sabia como reagir, mas viu André se agachar ao lado de Marcos, tentando ajudá-lo. As perguntas se acumulavam. Ele estava certo sobre Ricardo? Havia algo mais? Marcos, cada vez mais pálido, olhou para Ricardo e sussurrou: Você não pode mudar o passado. Seu olhar estava cheio de ódio e dor. E de repente, tudo se encaixou. O que estava acontecendo? O choque tomou conta de Valentina. O que ele quer dizer? A verdade começou a brilhar como um farol. Ricardo não era apenas um homem de negócios. Ele tinha um passado. E o que beneficiasse ele agora poderia ser algo mórbido. "Eu não sei do que você está falando", Ricardo gritou, sua voz ecoando pela sala. As pessoas começaram a murmurar, olhares de reprovação se multiplicando. Valentina sentiu uma onda de raiva e tristeza. "O que você esconde, Ricardo?" E então, o inesperado. Uma mulher surgiu da multidão. Sua presença instantaneamente reconhecível. Era Helena, a ex-namorada de Ricardo. Você não pode escapar do que fez. A verdade sempre vem à tona. Ela disparou com raiva, as palavras afiadas como facas. Valentina ficou em estado de choque. O rosto de Ricardo ficou mais pálido, enquanto todos os olhares se voltavam para ele e Helena. "Valentina, não é o que você está pensando", ele implorou. O caos se instalou e Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Você não pode ser quem você diz!" Ela gritou, a voz tremendo. As figuras ao redor começaram a se afastar, como se o ar se tornasse tóxico. Helena, agora ao lado de Marcos, olhou fixamente para Ricardo. Ele sabe de tudo!" "O que você fez para me calar?" O silêncio se aprofundava e um frio percorreu a espinha de Valentina. O que mais havia escondido? O que mais seria revelado? Enquanto a tensão revestia o ambiente, Valentina olhou para Ricardo, que agora estava desmoronando. Todo aquele brilho que ele tinha parecia desvanecer, deixando um buraco no lugar. Uma pergunta ecoava nas mentes de todos. O que realmente aconteceu? Valentina estava perdida entre o amor e a traição. A festa, agora envolta em mistério e horror, prometia mais revelações do que ela jamais poderia imaginar. O futuro, que antes parecia claro, agora estava envolto em incertezas, e enquanto Valentina respirava fundo, a única certeza que tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. Valentina estava em choque. O beijo que tinham trocado, a conexão que sentiu, parecia agora um eco distante. Olhou para trás, buscando respostas, mas tudo o que via eram sombras de dúvidas. O homem no chão continuava se contorcendo, e o pânico crescia na sala. Era como se um fardo pesado caísse sobre seus ombros, tornando a respiração difícil. "André, o que você está fazendo?" Valentina tentou entender o que estava acontecendo, enquanto André se posicionava firmemente entre Ricardo e o segurança. Mas a tensão na sala era insuportável. Ela estava no epicentro de um furacão, sem saber como agir.
Marcos, o segurança, respirava com dificuldade. E entre gemidos, ele olhou para Ricardo, rangendo os dentes, enquanto conseguia murmurar: Você não pode escapar de... Você não pode escapar das consequências. O seu olhar parecia uma batalha, e Valentina sentiu uma onda de medo. O que Marcos sabia? Do que você tá falando? Ricardo respondeu, tentando se manter firme. Mas Valentina percebeu desespero em seu tom. E antes que alguém pudesse responder, uma mulher surgiu na sala. Helena. O lastro de seus olhos ardentes como fogo queimava a dúvida que já envolvia Valentina. Ele sabe! O que você fez com sua irmã? As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. O estômago de Valentina se apertou. A revelação deixou a sala em silêncio absoluto. Valentina mal pôde processar. A irmã de Ricardo? O que significava aquilo? As histórias sobre ele que Valentina sempre achou que conhecia adquiriam uma nova dimensão. E essa nova caminho da história parecia se entrelaçar com a vida dela, de maneira sinistra. Você não pode me acusar sem provas! Helena! Ricardo gritou, tentando recuperar a compostura, mas sua voz era um eco de pânico. O silêncio foi substituído por murmúrios confusos, enquanto os convidados trocavam olhares, a pressão na sala aumentando. Ela não está morta, ela está desaparecida. Helena disparou, o desespero no tom explodindo como um balão de festa estourando. E eu sei que você está por trás disso. Valentina, com o coração disparado, olhou para Ricardo, agora em choque. Ele havia falsificado sua identidade? O que mais ele ocultava? A sensação de traição se aprofundava como uma lanterna acesa em um lugar escuro, revelando segredos que nunca deveriam ser revelados. Você precisa acreditar em mim. Ricardo implorou, seus olhos cheios de lágrimas. Eu nunca faria isso. Mas a verdade é que você está em uma teia de mentiras e eu estou presa nela. Valentina gritou. A sala agora parecia uma panela de pressão prestes a explodir. A tensão pulsando entre eles como eletricidade. De repente, Marcos se levantou com um esforço inexplicável e revelou algo que ninguém esperava. A verdade fica mais feia, Ricardo. Eu vi o que aconteceu. Ele puxou algo do bolso, um pequeno tablet, e a tela se acendeu. Era um vídeo. E antes que alguém pudesse intervir, ele começou a passar as imagens. O rosto de Ricardo foi substituído por outra imagem que congelou o sangue de Valentina. Era um vídeo da irmã de Ricardo, Clara, presa e visivelmente angustiada, cercada por sombras em uma sala escura. As feições dela estavam cheias de medo, e as palavras que ela sussurrava soavam como um apelo de desespero. Valentina paralisou. O mundo à sua volta desapareceu, enquanto a imagem da irmã de Ricardo falava a verdade. A sala se tornava um campo de batalhas de emoções. A vida dela estava entrelaçada em algo muito maior e mais assustador. A pergunta que restava agora era: quem realmente era Ricardo? E a confiança dele já tinha se dissipado, deixando Valentina sem chão. O que mais estava escondido sob essa fachada de sucesso e charme? Enquanto a adrenalina corria em suas veias, a realidade estava se desdobrando numa rede de mentiras. E Valentina sentiu que a luta estava apenas começando. O futuro agora parecia um labirinto de incertezas, enquanto uma única pergunta ecoava em sua mente: o que ela faria a seguir? Valentina estava paralisada.
O vídeo exibido na tela, com a irmã de Ricardo clamando por ajuda, parecia um pesadelo que nunca acabaria. O ar estava pesado, a indignação e o horror misturando-se em um turbilhão de emoções. Enquanto o murmúrio na sala crescia, uma tensão palpável a uniu com o olhar de Ricardo. Ele estava em estado de choque, mas Valentina teve que agir. A verdade estava a um passo de ser revelada. Ricardo, o que está acontecendo? A voz de Valentina tremia. Ela estava furiosa e assustada. Mas nesse instante, algo inesperado aconteceu. A porta de saída se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Seus olhos brilhavam com desespero. "Parem!" gritou ela, a voz firme cortando o caos da sala. Valentina virou-se e seus olhos se arregalaram ao reconhecer a mulher. Era Clara, a irmã de Ricardo. Mas ela parecia diferente. Um brilho de determinação em seu olhar que Valentina não havia visto antes. "Eu sei o que está acontecendo", Clara avançou, ignorando os olhares confusos e enojados dos convidados. "Ricardo, você está em perigo." O choque reverberou na sala. As pessoas começaram a sussurrar, a incredulidade palpável. Valentina olhou para Ricardo, que estava mais pálido que nunca. "Perigo de quê, Clara?" Ele respondeu, a voz trêmula. A tensão aumentava, como se o ar fosse um estopim prestes a explodir. "Eu fui sequestrada, Ricardo, e é culpa sua!" O grito de Clara ecoou pelas paredes do salão. Neste instante, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Valentina se sentiu tonta. Como assim? O que essa revelação significava? Marcos, o segurança, estava se recuperando, mas os olhos dele brilharam como um prazer sinistro. "Você não sabe até onde ele pode chegar, não é, Clara? Você não sabe as verdades que ele esconde." Sua voz estava carregada de veneno. O ódio pulsava nas palavras. Valentina sentia um arrepio percorrer sua espinha. A sala estava um furacão de emoções desencontradas. "Ricardo, o que você fez?" Valentina não conseguiu evitar. O pânico no ar parecia uma bolha prestes a estourar. Ela queria acreditar nele, mas todas as novas revelações não a deixavam. Clara respondeu, sua voz alta e clara: "Você me colocou em perigo para proteger sua imagem, não foi? Isso envolveu muito mais do que apenas você." A multidão olhava em choque. Algumas pessoas já se afastando, como se a verdade fosse contagiosa. Ricardo, ofegante, estava a um passo de se desmoronar. Eu não queria que você se envolvesse." Ele parecia pequeno, como se toda a grandiosidade que possuía tivesse desmoronado diante da irmã. "Você não entende." "Eu não entendo?" "Você estava disposto a sacrificar tudo por causa de suas mentiras." Clara desabafou, e nesse momento, uma nova revelação irrompeu no ar. "E você matou o pai! Você mandou matá-lo!" O silêncio se transformou em um caos absoluto. Valentina deu um passo para trás, o mundo desabando à sua volta. "O quê? O pai de vocês?" Seu coração batia forte. Era como uma bomba tivesse estourado em sua mente. "A verdade está muito mais próxima do que você imagina, Ricardo. Cada mentira que você contou se agrava." Ricardo olhou fixamente para o chão. O olhar carregava o peso de um estado de desespero. Não pode acreditar nela." Valentina já não sabia mais o que pensar. O que isso significava para ela?
Clara subia a voz. Essa é a verdade. E se você não se importar mais, Valentina, eu não sei onde está a sua segurança. Essa vida que você pensou ter ao lado dele era uma ilusão. Em meio a tudo isso, Marcos, debilitado, revelou um sorriso que ressoava algo maligno. E quem se importa com o que você acha, Clara? Ricardo sempre foi astuto, mas os segredos têm um jeito de voltar e nos pegar. Valentina sentiu um nó na garganta. As peças pareciam se encaixar de maneira horrível. Ricardo, o homem por quem havia se apaixonado, era um estrondo de sombras e tragédias. Enquanto os olhares se fixavam nela, uma nova pergunta, mais assustadora, começou a se formar. O que ela faria agora, em meio a uma teia de mentiras? O passado de Ricardo e suas ramificações estavam prestes a engolir todos, enquanto Valentina tomava consciência de que seus olhos não haviam visto tudo. Mas o que mais estava por vir? Valentina estava paralisada. O vídeo exibido na tela, com a irmã de Ricardo clamando por ajuda, parecia um pesadelo que nunca acabaria. O ar estava pesado, a indignação e o horror misturando-se em um turbilhão de emoções. Enquanto o murmúrio na sala crescia, a tensão palpável uniu o olhar de Valentina e Ricardo. Ele estava em estado de choque, mas Valentina sabia que precisava agir. Era hora de desvendar a verdade. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela tremia, a fúria e o medo se mesclando. Mas antes que ele pudesse esboçar uma resposta, Clara avançou. O olhar dela estava intenso e determinado. Ricardo, você é um mentiroso. Você sempre foi. Me deixe contar. Pare, Clara! Isso não é hora para isso! Ricardo protestou, claramente aflito. Mas Clara não se segurava mais. Se você não tivesse feito o que fez, eu não estaria aqui presa nessa mentira. Valentina sentiu o ambiente fervilhar. Do que você está falando? O coração dela batia forte. Os rostos da multidão agora parecendo vultos. Clara respirou fundo e revelou. Fui sequestrada por causa de você. Você precisa entender que eu estava na mira de pessoas muito mais perigosas do que podemos imaginar. Ricardo ficou paralisado. Como assim? Por que você não me contou? O pânico crescia em sua voz. Não era para você se envolver. Marcos, que ainda se recuperava, se levantou no canto da sala e gritou. A verdade está prestes a ser revelada, Ricardo. Todos vocês vão entender quem é verdadeiramente o impostor aqui. A multidão ficou em silêncio, esperando a próxima virada da história. E então algo inesperado aconteceu. A porta dos fundos se abriu com uma força inesperada e uma figura emergiu. Era uma mulher, um tanto familiar, mas Valentina não conseguia identificar. Parem! O que está acontecendo aqui? A mulher tinha uma aura autoritária que silenciou instantaneamente a sala. Era Sofia, a antiga parceira de negócios de Ricardo. Você! Ricardo gritou, a raiva fervendo em suas veias. O que você está fazendo aqui? Sofia não hesitou. Estou aqui para desmascarar você, Ricardo! A última vez que você me enganou, isso custou vidas! Valentina ficou em choque, sem entender completamente. Que vidas? O que você está escondendo? A tensão se tornava insuportável, a curiosidade e o medo emaranhando-se. Sofia caminhou alguns passos em direção a Ricardo. Sua voz era firme e controlada. Você sabe do que estou falando. As investigações sobre seu pai.
sobre o que aconteceu com ele. São muito mais profundas do que você imagina. A sala estremeceu com essa revelação. Os murmúrios aumentaram e Valentina sentiu o mundo girar. Ricardo não parecia mais o homem que ela havia conhecido. O que você está dizendo? O que aconteceu com meu pai? A expressão de Ricardo era de desespero, como se os alicerces de sua vida estivessem desmoronando. Ele era parte de algo maior, algo que você não consegue controlar. Sofia respondeu gesticulando, como se tudo estivesse claro. E agora você está em linha de tio. Eles não vão parar até conseguir o que querem. E você sabe disso. Clara, você é um peão nesse jogo gigantesco. Valentina olhou para Clara, seu corpo tenso. A irmã de Ricardo estava começando a compreender a gravidade da situação. O que isso significa para nós? O que faremos agora? O desespero no olhar dela era genuíno. Ricardo, em um acesso de frustração, tentou se defender. Eu não sabia de nada disso. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e a multidão murmurava mais uma vez. Mas Helena, que até então estava em silêncio, levantou sua voz. E se tudo isso for uma armadilha? E se você estiver apenas tentando nos manipular de novo, Ricardo? O peso das palavras dela cortou o ar, como um golpe. Nesse momento, a tensão explodiu. E uma nova revelação surgiu como um raio. Marcos, ainda aturdido, olhou para Valentina. E se a pessoa que está por trás de tudo isso não é Ricardo, mas sim você, Valentina? O tempo parou. Os olhos de todos se voltaram para ela. O que significava isso? Valentina estava paralisada. Um nó se formou em sua garganta. A sala aparentemente estava recuando sob a avalanche de segredos e mentiras. O que mais estava escondido? O passado de Ricardo e agora a sua própria história estavam entrelaçados em uma teia escura de mistério e desconfiança. A única certeza que tinha era que as sombras espreitavam. O futuro deles estava em uma encruzilhada e a pergunta que ecoava na mente de Valentina era devastadora. Quem realmente estava no controle? E o que ela faria a seguir? Valentina estava paralisada. O que estava acontecendo com Ricardo a deixou sem palavras. Todos os olhares se voltaram para ela e a sala estava pesada. Cada respiração parecendo um peso a mais em seu peito. O que você quer dizer com isso, Marcos? Valentina sentiu um nó se formar na garganta. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão abalada ecoou pela festa. A porta de entrada foi arrombada e um pequeno grupo de homens encapuzados irrompeu, brandindo armas. O grito de uma mulher cortou o ar. Todos no chão. A sala, que antes estava cheia de murmúrios de choque, agora se tornava um campo de batalha. O pânico tomou conta. Gritos, empurrões. Valentina mal conseguia processar. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela estava quase indistinta em meio ao caos. O que aqueles homens queriam? Olhou ao redor, a multidão se movendo de um lado para outro, como folhas ao vento. Ricardo, pálido e apertando os punhos, encarou um dos homens. Não, vocês não têm que fazer isso! Ele parecia pequeno diante daqueles homens armados. Valentina sentiu o frio subir pela espinha. Ricardo, o que você sabe sobre isso? A urgência em sua voz fez com que ele olhasse para ela, mas não havia respostas que ele pudesse oferecer. Silêncio! Um dos homens gritou, forçando todos a se calarem. A tensão era palpável,
como uma corda prestes a se romper. Foi quando Clara, a irmã de Ricardo, se adiantou, seu rosto determinado. Deixe meu irmão em paz. Ele não fez nada de errado. Nessa hora, uma das armas ficou apontada para ela, o que fez Ricardo se mover para proteger a irmã. Não! Clara! Fique atrás de mim! O instinto de proteção dele era poderoso, mas Valentina percebeu que havia algo mais. Um dos capangas olhou diretamente para Ricardo. Você sabe por que estamos aqui. Você pode tentar esconder, mas sua hora chegou. Valentina cerrou os dentes. Seu coração batia rápido. Ricardo, o que está acontecendo? O que eles querem? Ela tentou forçar o olhar dele a encontrar resposta, mas o homem estava distante, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. Então, uma das mulheres no grupo de criminosos se aproximou. Sabe onde está sua amiga, não sabe? Queremos saber onde ela está escondida e você vai nos ajudar. O vazio na voz dela tinha algo sombrio. Valentina sentiu que o chão tremia sob os pés, como se o mundo estivesse colapsando. Quem é essa amiga? O que você quer dela? O desespero apertava como um abraço sufocante. Ricardo, agora em desespero, olhou para Valentina. Ela está em perigo. Eles estão se referindo a Helena. Não posso deixar que... As palavras de Ricardo foram cortadas por um grito. Clara havia sido empurrada e o homem apontando a arma para ela parecia sem paciência. Diga onde está Helena ou alguém vai se machucar. A sala estava em um silêncio mortal. O ar quente da festa agora se tornava gélido e ameaçador. Valentina sentiu seu coração descompassar. O que mais estava escondido atrás daquela fachada perfeita? O que mais Ricardo não havia contado? Em um momento de pura adrenalina, Clara se levantou e gritou. Ela está no abrigo, mas precisa de proteção. Eu não posso deixar que vocês a machuquem. O desespero na voz dela ecoou como um sino, chamando a atenção dos homens armados. O tempo parecia congelar e Valentina sentia que estava à beira do abismo. E então, num movimento rápido, o grupo começou a avançar. O caos reinava novamente e Valentina fez algo que nem mesmo ela sabia que faria. Não, esperem! Podemos fazer um acordo! Ela gritou, sua voz em meio à gritaria. O que estava começando a se desenrolar na frente dela era algo que jamais poderia imaginar. O que significaria tudo isso? As verdades do passado de Ricardo e a presença de Helena. Tudo começava a caber no coração da trama. E a única certeza que Valentina tinha era que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava oculto sobre a superfície? O que mais aqueles homens sabiam? E quem era realmente Ricardo no meio disso tudo? Valentina estava paralisada. O que estava acontecendo com Ricardo a deixou sem palavras. Todos os olhares se voltaram para ela e a sala estava pesada. Cada respiração parecendo um peso a mais em seu peito. O que você quer dizer com isso? Marcos, Valentina sentiu um nó se formar na garganta. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão abalada ecoou pela festa. A porta de entrada foi arrombada e um pequeno grupo de homens encapuzados irrompeu, brandindo armas. O grito de uma mulher cortou o ar. Todos no chão! A sala, que antes estava cheia de murmúrios de choque, agora se tornava um campo de batalha.
O pânico tomou conta. Gritos, empurrões. Valentina mal conseguia processar. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela estava quase indistinta em meio ao caos. O que aqueles homens queriam? Olhou ao redor, a multidão se movendo de um lado para outro, como folhas ao vento. Ricardo, pálido e apertando os punhos, encarou um dos homens. Não! Não! Vocês não têm que fazer isso! Ele parecia pequeno diante daqueles homens armados. Valentina sentiu o frio subir pela espinha. Ricardo, o que você sabe sobre isso? A urgência em sua voz fez com que ele olhasse para ela, mas não havia respostas que ele pudesse oferecer. Então, uma das mulheres no grupo de criminosos se aproximou. Sabe onde está sua amiga, não sabe? Queremos saber onde ela está escondida e você vai nos ajudar. O vazio na voz dela tinha algo sombrio. Valentina sentiu que o chão tremia sob os pés, como se o mundo estivesse colapsando. Quem é essa amiga? O que você quer dela? O desespero apertava como um abraço sufocante. Ricardo, agora em desespero, olhou para Valentina. Ela está em perigo. Eles estão se referindo a Helena. Não posso deixar aqui. As palavras de Ricardo foram cortadas por um grito. Clara havia sido empurrada e o homem apontando a arma para ela parecia sem paciência. Diga onde está Helena ou alguém vai se machucar. A sala estava em um silêncio mortal. O ar quente da festa agora se tornava gélido e ameaçador. Valentina sentiu seu coração descompassar. O que mais estava escondido atrás daquela fachada perfeita? O que mais Ricardo não havia contado? Em um momento de pura adrenalina, Clara se levantou e gritou. Ela está no abrigo, mas precisa de proteção. E não posso deixar que vocês a machuquem. O desespero na voz dela ecoou como um sino, chamando a atenção dos homens armados. O tempo parecia congelar e Valentina sentia que estava à beira do abismo. E então, num movimento rápido, o grupo começou a avançar. O caos reinava novamente e Valentina fez algo que nem mesmo ela sabia que faria. Não! Esperem! Podemos fazer um acordo! Ela gritou, sua voz em meio à gritaria. Foi nesse momento que a figura de uma mulher apareceu na entrada, ofegante e com um olhar de desespero. Parem! Eu conheço tudo! O que está acontecendo aqui? A mulher parecia familiar. Um fragmento de rosto do passado. Valentina quase gritou. Era a mãe de Ricardo. Você não deveria estar aqui! Ele a encarou com horror. Eu vim salvar você, Ricardo. Você não tem ideia do que pode acontecer. A voz dela era uma mistura de pânico e determinação. A sala estava encolhida em silêncio, a tensão no ar quase palpável. Salvar? De quê? Mas a reação da mulher era imediata. Dele! Apontou para Marcos, que com um sorrisinho cínico pareceu entender tudo. Você não entende, Ricardo. O passado está voltando para nos pegar. Valentina olhou de um para o outro, a mente a mil. Que você quer dizer com isso? O passado de Ricardo? Sim, ele não é quem você pensa. O que ele esconde é muito mais sombrio do que você imagina. A mulher respirou fundo, como se fosse revelar algo que a poderia destruir. Ele foi responsável por muito do que aconteceu. Helena não é a única. O estômago de Valentina se apertou. O que estava acontecendo?
o passado de Ricardo. Quem ele realmente era. Eram palavras que ecoavam na sala, pesadas como chumbo. O homem que antes estava completamente seguro, agora se tornara uma sombra, paralisado. O nono estômago de Valentina cresceu. As verdades ocultas que ele carregava eram maiores do que qualquer um poderia imaginar. Clara olhou nervosa, a realidade se tornando uma tempestade. Mãe, isso não pode ser verdade! Ricardo gritou, mas o desespero em sua voz era palpável. Valentina não sabia se queria acreditar. O que se escondia por trás da aparência perfeita dele? Onde se situava a verdade e onde começava a mentira? O momento estava prestes a explodir. Aquela noite, que parecia uma gala, agora era um campo de batalha. Mas a verdadeira luta estava apenas começando. A sala estava cheia de incertezas. E enquanto todos seguravam a respiração, Valentina percebeu que o amanhã parecia mais sombrio do que nunca. Quem mais poderia estar envolvido? O que mais ainda estava por vir? Valentina sentia o coração disparar. O caos dominava a sala, mas havia uma claridade crescente na mente dela. A verdade não poderia ser ignorada. Ricardo, se há algo que você precisa confessar, faça agora. A tensão no ar cortava como uma faca. A mãe de Ricardo estava ao lado dela, o olhar desesperado quanto de Valentina. Se você não nos contar a verdade, tudo irá desmoronar. A mulher gritou, a voz embargada. Mas Ricardo parecia paralisado, lutando com o peso do que estava por vir. Clara, nervosa, segurava a mão da mãe. Estamos aqui juntos, Ricardo. Não estamos sozinhos. Os homens encapuzados avançaram. Valentina podia sentir o pânico. Calma, todos, por favor, ela implorou. Mas a cena era caótica demais para ouvir. O homem armado que segurava Clara estava prestes a perder a paciência. Quer saber? Falemos de uma vez. O que você fez com Helena? Essas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Ricardo tremeu. Não, não posso, por favor, escutem. Helena não tem nada a ver com isso. A súplica dele soou como um grito de desespero. Valentina percebeu que a verdade era um labirinto que ele não conseguia desvendar. Essa é a sua chance de fazer certo. Alan, um dos capangas, se aproximou, a arma apoiada casualmente no ombro. Ou podemos resolver isso de uma forma muito menos agradável. Clara gritou. Ela está em um abrigo. É verdade, acreditem em mim. Eu só queria que vocês a deixassem em paz. A sala estava em silêncio. Os olhares agora fixados em Ricardo. A esperança estava quase morta no ar. Ricardo olhou nos olhos de Valentina. Sei que isso não vai te ajudar, mas eu estava tentando protegê-la. O sequestro de Helena se relacionava com decisões ruins que tomei. Ele começou a se abrir. Valentina sentiu um aperto no peito, algo que parecia nova esperança. Marcos, ainda apanhando a própria respiração, balançou a cabeça. A cada mentira, a cada ato obscuro, você se enredou ainda mais, Ricardo. Chegou a hora. Depende de você fazer isso certo, Ricardo, Valentina disse, com sua voz firme. Apenas diga a verdade e procure ajuda. Vamos sair disso juntos. Os segundos pareciam se arrastar e, quando Ricardo finalmente abriu a boca para falar, um barulho ensurdecedor irrompeu,
A porta foi arrombada novamente. Mais homens com uniformes da polícia entraram em cena. Passem a mão para cima! Este local está cercado! O alívio e a surpresa dominaram os rostos antes tensos. Uma armadilha! Vocês se deixaram enganar. Alan gritou, sua voz cheia de desespero. O pânico tomou conta do grupo de criminosos. Mas antes que pudessem agir, os oficiais partilharam ordens enfáticas. Valentina, sentindo adrenalina, ouviu um sussurro. Eu sabia que ia captar as mentiras de Ricardo, mas não esperava que um dia virássemos o alvo. Clara puxou a mãe para perto. Esse pesadelo está perto do fim. Enquanto a confusão se desdobrava, Valentina finalmente conseguiu olhar Ricardo, com lágrimas nos olhos. Você está livre agora. Pode começar de novo. Precisamos lidar com isso juntos. Ele balançou a cabeça. As sombras do passado ainda na sua expressão, mas havia uma luz de desejo recuperado. Com os policiais acalmando a cena, Valentina sentiu um peso se levantar. E agora? Murmurei para si mesma. Ricardo ainda estava diante dela, mas o caminho seria cheio de desafios. A verdade estava exposta. Mas que custo isso teve? Valentina respirou fundo, sabendo que muitos segredos ainda estavam a caminho de serem revelados. O que a vida guardava para eles? A única certeza era que a jornada apenas começava. E aí, galera, agora é a sua vez. Vocês precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Não se esqueçam de inundarem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos! Essa comunidade é forte.